Muito obrigado por ter adquirido esse curso online. A minha ideia é trazer para os senhores técnicas de estudo, técnicas de realização de prova e todas as dicas que eu adquiri ao longo desses diversos anos preparando candidatos para concurso público. E eu tenho certeza que isso será muito proveitoso para todos nós. Vamos traçar uma trajetória bonita que vai daqui até a sua aprovação, tá bem? Eu queria iniciar esse curso trazendo algumas dicas essenciais para os estudos e para a preparação para concurso público. A primeira dica é a seguinte: para montar a sua rotina de estudos, tente separar sempre o mesmo horário para estudar. Isso vai criar um hábito nos senhores, um hábito de estudo, e esse hábito é essencial para o concurseiro. De preferência, portanto, sempre separe o mesmo horário de estudo para fazer a sua preparação. Se possível ainda, use o período noturno para estudar. Alguns estudos indicam que estudar no período noturno é muito bom por conta do fenômeno do sleep and learning, né? Alguns estudiosos trazem esse conceito, que é o conceito de estudar no período noturno e depois dormir. E durante o sono, o corpo tende a absorver um conteúdo ainda maior. Então, ao montar sua rotina de estudos, tente separar sempre o mesmo horário para estudar, para criar um hábito. E o hábito é essencial para o concurseiro. Segunda dica: lembre que o estudo para concurso público é uma maratona. Vai lhe reclamar tempo e disciplina dos senhores. O estudo para concurso público é uma maratona. Vai tomar tempo, vai exigir dos senhores, vai doer, vai ser difícil porque de fato é uma maratona. Então tenha a cabeça tranquila de saber que é um desafio de longo prazo. É um desafio que vai reclamar dos senhores muito tempo, muita dedicação e muita disciplina. Mantenha a disciplina, siga firme, que apesar de ser uma maratona, é uma maratona possível de ser completada. Terceira dica: acerte a bibliografia de estudo de acordo com o concurso público que você vai estudar. Não adianta nada dominar todas as técnicas de estudo, dominar todas as técnicas de resolução de prova se você está estudando os livros equivocados para o concurso que pretende resolver. Então, acerte a sua bibliografia de estudo de acordo com o estudo que pretende realizar. Eu costumo dar a seguinte dica, que é separar os concursos por afinidade. Existem uma série de concursos que tem a grade de matérias, a grade de edital muito semelhante. Então, por exemplo, concursos da AGU tem o conteúdo semelhante, MP Estadual, Magistratura Estadual tem um conteúdo semelhante, MPF, Magistratura Federal possui um conteúdo semelhante e por aí vai. Separe os concursos por grau de afinidade, monte a bibliografia de acordo com essa separação e eleja a bibliografia daquele concurso específico que você quer. Ao estudar para esse concurso específico que você deseja, você também estará se preparando para os demais concursos afins que você separou, que você fez essa formatação. Então, estude e separe a sua bibliografia de acordo com o concurso público desejado. Próxima dica: ao montar a sua bibliografia, não há necessidade de escolher mais de um livro por matéria. Não há essa necessidade, por isso é importante que a bibliografia seja boa e adequada para seu concurso. Então, para um estudo inicial, até você matar toda a bibliografia, não há necessidade de estudar mais de um livro por matéria. Depois que você matar todo o concurso, toda a grade de estudo, toda a bibliografia, aí tudo bem. Aí nós vamos escolher livros específicos de acordo com a sua dificuldade. Mas até lá, estude um livro por matéria. Próxima dica: estude um livro por vez, até acabar o livro, para só depois passar para o próximo livro. Eu recomendo aos senhores que, ao estudar, não memorizem, mas compreendam o conteúdo estudado. A memorização é uma forma ruim de aprender. Uma boa forma de aprender é compreender o conteúdo estudado. E para compreender o conteúdo estudado, você precisa aprender a correlação lógica que o autor do livro faz entre um assunto e outro. Quando você estuda apenas um livro por vez, esse exercício de dominar a correlação lógica do autor é facilitada. É muito mais fácil você aprender e dominar a correlação lógica que o autor faz
nas matérias que explica se você estiver estudando um livro por vez. Porque os autores escrevem de modo diferente, fazem raciocínios lógicos de maneira diferente. Então, ao estudar um livro por vez, você tem essa compreensão da correlação lógica do raciocínio do autor daquele determinado livro de maneira mais facilitada. Tudo bem, eu entendo que por vezes fica muito enfadonho estudar apenas um livro. Nessa hipótese, se você acha muito ruim, muito enfadonho estudar apenas um livro por vez, tudo bem. Estude 2 livros por vez, segunda um livro, terça outro, quarta volta para o primeiro, quinta volta para o segundo e por aí vai. Mas evite ter muitos livros para serem estudados durante a semana, porque isso vai dificultar com que você compreenda a correlação lógica do raciocínio do autor estudado. Estude um livro por vez, é a minha recomendação, mas se isso for muito enfadonho para os senhores, estude em 2, no máximo 3 livros, porque isso vai dificultar muito o seu aprendizado, tá bem? Estabelecer o regime de descanso a cada 50 minutos, descanse 10 minutos. Muitos estudos indicam que o ser humano não tem a capacidade de manter a concentração por mais de 1 hora. 1 hora e pouco é o limite da concentração do ser humano via de regra. Eu recomendo então que você estude 50 minutos, descanse 10 minutos. Estude 50 minutos, descanse 10 minutos. Esse regime 50-10 é um regime médio, você pode fazer 45-15, 55-5, de acordo de acordo com você. Você vai ver qual o tempo necessário para o seu descanso e qual o máximo que você aguenta se manter concentrado no máximo de concentração. E vejam, esse tempo é o tempo atualmente das séries de TV, das palestras, alguns shows musicais, eles adotam esse regime porque o ser humano dificilmente mantém a concentração por um período maior de 1 hora. Então, para fazer o seu estudo render, para você se manter concentrado, adote esse regime dos 50 minutos, 10 minutos, tá bom? Próxima dica, usar resumos feitos à mão. Sempre que estudar, ao escolher sua bibliografia, faça resumo do conteúdo estudado à mão. Evite usar computador, editores de textos ou tecnologias afins. Por que eu digo isso? Porque o computador, o editor de texto, ele dá a possibilidade para que os senhores editem o pensamento. Então você pode escrever, apagar, e isso não vai fazer com que você treine a sua redação e o seu raciocínio. Isso vai fazer com que você não treine a resposta automática por uma pergunta, por uma compreensão de matéria. Então, ao fazer o resumo à mão, você já está exercendo o seu treino de resposta rápida, o seu treino de redação e o seu treino de concisão do raciocínio daquele conteúdo resumido, tá? Então, faça o resumo à mão. E ao resumir, use a gramática correta. Já desenvolva o seu resumo como uma técnica de exercício de redação e de gramática. Próxima dica, como fazer esses resumos? Qual o tamanho desses resumos? Em média, eu recomendo que esses resumos sejam feitos da seguinte maneira. A cada 10 páginas de livro resumida, o seu resumo deve ter mais ou menos uma folha frente e verso. Ou seja, uma folha frente e verso de resumo deve conter toda a informação necessária para você compreender 10 páginas de um livro estudado. E quando eu falo 10 páginas, eu estou falando de um livro médio, usando a formatação e letra média de um livro jurídico. Então, a cada 10 páginas de um livro, você terá feito um resumo usando uma folha frente e verso, tá? Isso é importante pelo seguinte, o seu resumo não pode nem ser tão extenso a ponto de você precisar reescrever o conteúdo do livro e não pode ser tão curto a ponto de você não conseguir relembrar o conteúdo estudado. E a técnica do resumo é essencial, porque para aprender não adianta apenas você ler o livro e resumi-lo. É necessário, essencialmente, você revisitar a matéria. E essa revisitação da matéria será feita com o estudo dos resumos, tá bom? Então, a cada 10 páginas do livro, uma folha frente e verso de resumo. Próxima dica, vamos colocar aí na tela,
é avaliar o seu nível de concentração durante os estudos. Uma boa medição para isso é verificar quanto do livro você consegue resumir em 1 hora de estudo. Depois que você estiver habituado a estudar, em média, se resume de 10 a 15 páginas de um livro em 1 hora de estudo. Então, uma boa média de estudo, uma boa média de performance, uma boa média de concentração é resumir de 10 a 15 páginas de um livro em 1 hora de estudo. E quando eu falo de 10 a 15 páginas de um livro, estou me referindo a um livro médio, com parágrafos médios, letras médias, de acordo com a formatação média de um livro jurídico. Então, a cada 1 hora, uma boa performance de concentração fará com que você resuma de 10 a 15 páginas de um livro, tá? Você pode resumir um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso é muito pessoal, mas autoavalie o quanto você está performando ao estudar. Essa análise do quanto você resume por hora é extremamente importante para saber se você está concentrado nos seus estudos. Se você em 1 hora está resumindo 4, 5, 6 páginas, significa que você não está se concentrando da maneira suficiente. E se você está resumindo em 1 hora cerca de 30 a 40 páginas, significa que você não está prestando atenção o suficiente na matéria, tá? Mas quando eu trago essa métrica de 10, 12 a 15 páginas de livros resumidos por hora, estou falando de uma pessoa média, né? Obviamente existem pessoas que têm uma capacidade de leitura muito acentuada e essas pessoas não entram nessa conta. Então, de maneira geral, uma boa performance de concentração vai nos indicar que você em 1 hora vai resumir de 10, 12 a 15 páginas de livro por hora. E vejam que importante isso, se você define 4 horas de estudo diário, você consegue resumir 60 páginas de livro por dia. Em uma semana, se você separar de segunda a sexta para estudar, você resumirá 300 páginas de um livro por dia, se tiver apenas 4 horas de estudo por dia. Isso é um ritmo muito bom, porque você resumirá em uma semana, em média, um livro, que os livros jurídicos têm 300 a 500 páginas de conteúdo. Então veja só, em 1 ou 2 semanas você conseguirá resumir um livro da sua bibliografia. Próxima dica, ao montar a sua rotina de estudos, separe de segunda a sexta para fazer o resumo dos livros e deixe o sábado para a leitura desses resumos acompanhado da lei seca. Então de segunda a sexta você vai resumir esses livros usando essa técnica de resumo feito à mão que eu mencionei um pouco antes. E aos sábados você vai revisitar a matéria, relendo esses resumos com a lei seca. É extremamente importante que você utilize um dia na semana, pelo menos, para revisitar a matéria, para rememorar a matéria. E a melhor forma de revisitar, rememorar a matéria é relendo ou lendo esses resumos feitos ao longo das semanas, dos meses, ou seja, todos os resumos que você fez ao longo de seus estudos, você vai revisitar no sábado, acompanhado da lei seca. E é extremamente importante que você releia os resumos acompanhado da lei seca, porque ao reler os resumos acompanhado da lei seca, você estará se preparando para a prova de primeira fase. Fazer resumos e reler os resumos vai lhe dar o conhecimento de doutrina necessário para a prova de primeira fase e também de segunda fase. No entanto, ler os resumos acompanhado da lei seca vai lhe dar um conteúdo extremamente importante para resolver provas de primeira fase. Afinal, as provas de primeira fase elas exigem muito do candidato sobre legislação seca, exigem muito sobre memória da legislação seca. E um bom estudo para memorizar a legislação seca, um bom estudo para conhecer a legislação seca, né? A legislação exigida nos concursos, é essa leitura dos resumos acompanhado da lei seca. Então, aos sábados, dedique aos sábados para ler resumos acompanhados da lei seca, tá bom? Próxima dica, vamos colocar aí na tela. Depois que tiver estudado cerca de 70% da tua grade curricular, da tua grade exigida no concurso, dedique pelo menos um sábado por mês para fazer simulados. Então, depois que tiver estudado 70% da grade curricular, 70% a 75% da grade curricular daquele concurso que você deseja, você dedique pelo menos um sábado por mês para fazer simulados.
Isso é extremamente importante. Da mesma maneira que você não pode fazer com que um atleta participe de uma competição profissional sem nem antes ter participado de um treino, de um campeonato amador, de alguma simulação daquela competição esportiva, o concurseiro também não pode participar de um concurso sem nem antes ter feito esse teste, esse simulado do que vem a ser o desafio a ser enfrentado no dia do concurso. A realização de simulados também é muito importante para que você se autoavalie. É muito importante que você faça simulados para verificar qual o nível do seu conhecimento e verificar ao longo desses simulados, feitos ao longo de meses, se você está evoluindo nos seus estudos. Você vai fazer o primeiro simulado, vai ver como foi o seu desempenho, um mês depois fará outro simulado e vai verificar se o seu desempenho está melhorando. Depois de outro mês vai fazer outro simulado, vai verificar se o seu desempenho está melhorando e assim por diante. É extremamente importante essa autoanálise e essa autoavaliação. Caso você não esteja evoluindo, você deve verificar o que está acontecendo na sua semana de estudos, na sua rotina de estudos, corrigir e colocar a sua rotina e seus estudos em dia para voltar a ter uma performance melhor, tá bom? Então, uma vez por mês, faça um simulado aos sábados. E esse simulado pode ser tanto de prova de primeira fase quanto de segunda fase. Os dois simulados são super válidos para seus estudos. Próxima dica, nunca desanime. O concurso é disciplina. E de fato, o concurso você não faz para passar, você faz até passar. O concurso é essencialmente uma maratona, né? É uma maratona que avalia um conhecimento específico. Eu costumo dizer que o concurso público não é uma prova de inteligência. Não é uma prova que avalia e seleciona o mais inteligente. É óbvio que inteligência é importante e ajuda o concurseiro nessa caminhada. Mas o concurso público essencialmente não é uma prova que avalia inteligência, é uma prova que avalia um conhecimento específico exigido no dia da prova. Então o concurseiro ele precisa desenvolver, aprender e aprimorar esses conhecimentos específicos, tá? E a derrota vai fazer parte da rotina, do trajeto, da maratona do concurseiro. A derrota faz parte e a derrota é sua amiga. A derrota não é sua inimiga. A derrota é sua amiga pelo seguinte: quando você vai mal em um concurso público, quando você não é aprovado em um concurso público, a prova, o concurso em que você não foi aprovado, ele vai indicar para os senhores quais são os pontos que você deve melhorar, quais são as matérias que você deve melhorar. Isso é muito importante para o concurseiro, que é a indicação de onde precisa ser aprimorado. Então, você fez um concurso, não foi aprovado e foi mal em direito penal. Bom, isso é um ótimo indicativo que você precisa focar mais em direito penal, estudar mais e melhor o direito penal. Então, a derrota ela não é sua inimiga. A derrota ela faz parte do processo e ela é um ótimo indicativo para saber que caminhos tomar e que caminhos aprimorar. Então, não desanime com as frustrações ao longo do caminho. A derrota é sua amiga. Próxima dica. Não deixe a rotina de estudo ser algo extremamente pesado. O estudo de concurso é uma maratona e, sendo uma maratona, ele não pode ser algo que não seja sustentável para que você siga ao longo de muitos meses e, às vezes, muitos anos, tá? Muitas vezes me perguntam, e talvez seja a pergunta que mais me fazem, que os concurseiros mais me fazem, que é a seguinte: quanto tempo eu tenho que estudar por dia e quantos meses, quantos anos eu tenho que estudar até ser aprovado, professor? E eu digo o seguinte: você deve estudar por dia o máximo de horas que você tem disponível para estudar, desde que você mantenha uma rotina saudável e agradável. Não adianta você separar o máximo de horas por dia e tornar sua rotina infernal e inviável, algo que você não consiga sustentar ao longo de meses e anos. Não, você vai separar o máximo de horas disponíveis no seu dia, desde que mantenha uma rotina saudável e agradável. E por quanto tempo você vai manter essa rotina? Não sei, não dá para saber, isso é extremamente pessoal. Você vai estudar o quanto precisar estudar até ser aprovado. O concurso você não faz para ser aprovado, você faz até ser aprovado. Então, mantenha uma rotina de estudos que seja agradável e tranquila, que você possa manter durante meses e talvez anos, mas estude o máximo de horas disponível no seu dia.
Próxima dica, e essa é extremamente importante. Estude 6 dias na semana, mas deixe um dia de folga. Nesse um dia você não vai fazer nada, você vai se divertir. Se divirta pelo menos uma vez por semana. É até bíblico. Até bíblico que se guarde o sábado, né? O sabá, o dia do descanso. E para o concurseiro não é diferente. Um dia na semana é extremamente necessário que você descanse para que essa rotina seja agradável e sustentável. Tá? Um dos maiores problemas que o concurseiro enfrenta é o relacionamento entre familiares e amigos. Familiares e amigos, eles não entendem a rotina do concurseiro e muitas vezes frustram o concurseiro exigindo a presença do concurseiro em eventos sociais, em eventos familiares. Enquanto você está estudando, às vezes um familiar te chama para fazer uma outra atividade, às vezes um amigo te chama para fazer uma outra atividade e você perde a rotina de estudos e você se desconcentra. Isso não é bom, isso frustra muito o concurseiro e talvez seja um dos principais motivos que o concurseiro não consegue manter uma rotina de alta performance para concurso público. Então, para evitar esse problema, você vai fazer um ajuste com seus amigos e familiares. Nesse ajuste, você vai guardar 6 dias na semana para se doar o máximo para o concurso público, mas um dia na semana você vai descansar, você vai relaxar, você vai sair para jantar, você vai sair para curtir, você vai tomar o seu vinho, sua cerveja, e esse dia na semana de descanso é essencial. Próxima dica é a seguinte: faça exercícios físicos. O exercício físico é essencial para a rotina do concurseiro. Coloque na sua rotina diária o exercício físico. Não caia na armadilha de achar que fazer exercício físico é perda de tempo para o concurseiro. Existem muitas pessoas que dizem que você deve estudar o máximo de minutos disponível no seu dia, que enquanto você está treinando, tem outra pessoa estudando. Isso é uma armadilha terrível para você. O exercício físico ele é essencial para a rotina do concurseiro. O exercício físico vai te tornar mais ativo, vai evitar com que você tenha tensões e ansiedades, vai ajudar no seu sono, ou seja, o exercício físico é essencial para a rotina do concurseiro. Além do exercício físico, adote uma rotina de alimentação saudável. Pessoas ativas, pessoas que praticam esportes tendem a ter um desempenho superior a pessoas sedentárias com alimentação ruim. Então, faça exercícios físicos, adote uma rotina de alimentação saudável, isso vai ajudar muito no seu desempenho para concurso público. Próxima e última dica: realize as provas, faça os concursos com as melhores técnicas de resolução de prova. Não adianta nada você saber o conteúdo, você ter conhecimento sobre a matéria, se você não souber fazer a prova. Tá bom? Ao longo desse curso eu vou ajudar os senhores nessas técnicas de resolução de prova, mas quando for fazer a prova, obedeça essas técnicas, mantenha calma e realize a prova da maneira mais tranquila possível. Você não faz a prova de concurso para passar, você faz a prova de concurso para ter um desempenho melhor do que teve na prova anterior. Você faz o concurso para aplicar no dia da prova o máximo de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua rotina de estudos. É esse pensamento que você vai no dia da prova. Então, use as melhores técnicas para a resolução de prova. Então, boa sorte, pessoal. São essas as dicas iniciais que eu queria trazer para os senhores. Tenho certeza que será uma trajetória muito proveitosa, que a gente começa hoje e vai até a cerimônia de posse, tá bem? Então, boa sorte a todos, uma boa prova a todos. Vamos daqui até a festa de posse.